E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas notícias do Verdão, galera. Mais um desfalque aí no Palmeiras, pessoal. O Murilo sofreu uma lesão aí na coxa e vira mais um desfalque aí no Palmeiras. Murilo teve diagnosticado aí uma lesão no músculo posterior da coxa direita e se tornou mais um desfalque no Palmeiras. O zagueiro passou por exames na representação do elenco nesta segunda-feira na academia de futebol. O problema ocorreu durante o aquecimento para o clássico contra o Corinthians no sábado, galera, na Arena Barueri. O camisa 26 estava escalado como titular, mas após sentir incômodos deu lugar a Mikael, pessoal. Estou deixando aqui para vocês o troca de passes aí, trazendo aí as últimas informações da rodada, beleza? Fica aí até o final do vídeo aí e deixa aquele like, beleza? Fala do Palmeiras também, né? O vice-líder tá empatado com o Flamengo em pontos, né? E também com o Juventude, mas o Palmeiras, com o Juventude não, o Juventude tem 6, né? Palmeiras e Flamengo tem 7. Mas os dois dividem a liderança ali do Campeonato Brasileiro depois de 3 rodadas e começou a preparar o time para um grande jogo, né? O que promete, pelo menos, ser um grande jogo, talvez o jogo da quarta rodada, que é esse Palmeiras e Internacional. A Denise Tomás Bastos traz as informações para a gente. Chega mais, Denise. Tudo bem, amigos do Troca de Passes? Ótima noite para vocês. Depois de folgar no domingo, o elenco do Palmeiras se reapresentou nessa segunda-feira e treinou pela manhã. E agora já começa a preparação para o jogo contra o Internacional pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Foi muito importante a vitória no Clássico de sábado contra o Corinthians, porque aí o Palmeiras igualou uma sequência de 4 vitórias seguidas. Uma sequência que já tinha acontecido esse ano, mas durante o Campeonato Paulista. 2 vitórias na Libertadores, 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. Então vai embalado para esse jogo contra o Internacional. O primeiro de uma sequência de 3 fora de casa. Foi importante também ter o retorno do jogador Paulinho, que estreou com a camisa do Palmeiras, a camisa número 10 nesse sábado, falou do quanto foi sofrido essa espera, né, essa recuperação, mas ficou muito contente em estrear e quase fez gol no Corinthians nessa estreia. Aníbal Moreno também já volta a estar à disposição do elenco do Abel Ferreira, está se fortalecendo, mas está à disposição, e o Marcos Rocha também. É bom ter o retorno desses jogadores para fortalecer a equipe do Abel Ferreira, que, como eu disse, tem uma sequência de 3 jogos fora de casa. Amanhã, treina pela manhã e depois viaja para Porto Alegre para enfrentar o Internacional na quarta-feira, volta logo depois do jogo, depois no final de semana enfrenta o Fortaleza fora de casa, volta e viaja para Bolívia para enfrentar o Bolívar pela Libertadores. É isso, uma sequência forte aí para o Palmeiras fora de casa, mas com recuperação de jogadores que vai fortalecer o elenco, que quer, claro, manter essa sequência de vitórias. Volto com vocês. Obrigado, Denise. Aí não tem jeito, vai ter que haver troca de jogadores, porque são 2 viagens muito longas e uma ao Rio Grande do Sul, né, que é um pouco mais confortável. Mas Internacional fora, Fortaleza fora e depois La Paz, altitude para jogar contra o Bolívar, pela Libertadores. Então, é algo que a comissão técnica do Palmeiras, imagino, deve estar quebrando a cabeça aí para pensar uma estratégia. Contra quem eu vou poupar? Eu estou imaginando até que ele faça um jogo com mais titulares agora contra o Inter, tire um pouco o pé contra o Fortaleza para ir forte de novo contra o Bolívar. Ou, de repente, tirar contra o Bolívar lá, né? Que é um jogo já normalmente em condições muito adversas, né? Não sei. O que você faria, hein, Jéssica? É muito difícil, né? Porque o treinador só vai ter razão se vencer. Se ele perder, ele vai ser criticado, né? Se ele poupar contra o Fortaleza e perder o jogo, vai ser criticado. Se tem uma coisa, né, Jéssica? O Palmeiras, pelo menos, conseguiu vencer os 2 primeiros jogos da Libertadores. Isso pode dar um conforto para, de repente, falar, opa, melhor tirar lá em La Paz. Mas o Felipe Luiz foi criticado pra caramba, né? Porque mesclou um pouquinho a equipe, um pouquinho. Ele nem colocou o time em reserva, ele já foi muito criticado porque o Flamengo não conseguiu alcançar o resultado. E olha que aquele time que foi a campo, pra mim, tinha condições de buscar o resultado positivo. Mas aí tem uma outra questão também. Será que ele vai fazer 3 jogos seguidos? Porque já jogou com os titulares contra o Corinthians. Não, acho que ele vai poupar. Aí tem Internacional e Fortaleza pelo Brasileiro na sequência, para depois jogar contra o Bolívar. Será que ele faz 3 na sequência para folgar no quarto? Ele tem que poupar. Eu acho que não tem como seguir esse campeonato botando sempre força máxima. Não dá. Todos os campeonatos botando força máxima. Isso constantemente. Ele vai poupar. Em algum momento ele vai tirar. Mas ele não vai fazer esse jogo, um jogo aqui pensando no Bolívar lá, né? Vai levar para esse momento aquilo que eu acredito que ele tenha.
Porque o time do Palmeiras é um time saudável, né? Assim, de jogadores fisicamente perdeu o Murilo bons. agora, né? Com lesão. O Murilo Então, se machucou. com isso, vai ter cuidado. Mas ele também não tem como falar, poxa, eu vou tirar. Não é essa a questão, da questão de jogar lá em La Paz. É um jogo, lógico, que te traz um sofrimento. Mas ele já conhece super bem seus atletas ali, né? É que é Libertadores, né? E outra, você vai lá para um jogo, lá você tem que escolher os jogadores saudáveis. Mas eu não posso poupar contra o Fortaleza ou contra o Inter por causa do Bolívar, né, cara? Lá o Bolívar, se você empatar, tá bom. Se você não ganhar, não tá ruim. Né? E daí pra frente, você vai fazer o quê? Porque não é fácil a estratégia com esses 3 jogos, né? Não. De repente, por exemplo, você usar 5, 6 titulares contra o Inter, tira 4. Depois, no jogo contra o Fortaleza, você mantém os 4 que você descansou, coloca os 4 e tira os outros 6 que você poupou contra o Internacional. É óbvio que o torcedor vai ter que entender que vai perder um pouco de conjunto. Eu acho ali, né? que o Palmeiras olha para o Inter como um adversário direto no título. É isso aí. Então não vai querer, não vai poupar jogadores Mas ali no Inter, por causa até de logística, você falou bem, acho que não é o problema. Tudo, até daqui do Rio Grande do Sul para Fortaleza, vai de voo fretado, também você consegue se recuperar. A viagem mais dura e tudo é lá, mas eu não posso entregar tudo num jogo que é o Bolívar e eu perder realmente algo aqui e não ganhar lá. Entende? Lá já sabe na primeira fase, já sabe que lá não é o que vai fazer, no momento que está o Palmeiras, não é lá que vai fazer você classificar ou perder a classificação. Porque lógico que você ganha lá, é importantíssimo. Todo mundo, na teoria, vai perder ponto, né? Todo mundo. Só que assim, o problema é que se perde lá, perde na Libertadores, sempre vem aquela cobrança, né? Poxa, foi poupar o time na Libertadores. Mas eu concordo com o raciocínio. Se tivesse que escolher um dos 3, faz mais sentido poupar quando você vai jogar no Não, eu entendi, mas você jogaria titular contra os dois, Fortaleza e Inter, e tiraria o time e colocaria um time contra o Bolívar, com todo o gás contra o Bolívar? Se eu sinto que eles estão bem contra o Inter, naturalmente eu vou com aquilo que tem de melhor. Né? E daquilo que tem de melhor também para o jogo contra o Fortaleza. Para depois pensar nesse... Aí você pensa no Bolívar que faz. Aí você negocia lá, de repente. Aí depois desse jogo eu vou vendo como é que tá. Porque dessa administração, às vezes, pro Inter, que é o primeiro confronto, não é o problema, né? Para esse segundo, depende do que vai acontecer no jogo do Inter. Porque às vezes você está pensando lá, mas tem variáveis aqui, né? Que às vezes vai fazer você ter que replanejar isso. Não é fácil, não. Não é fácil esse planejamento da comissão técnica do Palmeiras. Facto é que não é fácil. Exato. Facto que não é fácil. Notícia para vocês aqui. Fria, coração quente leva oxigênio. Exatamente. Ainda mais lá em La Paz. Deixa eu mostrar aqui a notícia que está lá no GE, porque o Murilo se machucou. Ele teve uma lesão diagnosticada no posterior da coxa direita, né? Músculo posterior da coxa direita. Passou por exames e está fora, então. Sequer viaja para Porto Alegre para esse jogo contra o Internacional. Então, tudo indica, se o Abel desejar manter o sistema, ele vai com 3 zagueiros, os mesmos 3 que jogaram contra o Corinthians, né? Só o Murilo que não deve jogar o Michael, junto com o Gustavo Gomes e com o Bruno Fux. Né? Então, essa deve ser a formação dos 3 zagueiros. E se ele não for com os 3 zagueiros, ainda, né? Isso, aí tem um Naves. Às vezes, nesse sentido, ele pode falar, poxa, eu vou com 2, que daí eu guardo 1, porque eu posso ter o Marcos Rocha, que faz essa direita ali para mim, não tem problema. Ele, né? Nesse sentido, esses jogadores, eles podem dar uma sustentação tranquila. Se ele quiser, ele joga com Emiliano e Aníbal. Imagina, você tem Evangelista ainda, Richard Rios. É um time, tem várias opções, né, cara? O Evangelista estava machucado ainda, né? O Evangelista ainda não estava recuperado, por exemplo, não foi convocado para o jogo contra o Corinthians. E você vê como é que a administração acontece? Porque, assim, vai acontecer o imponderado. Claro, Imaginava o cara saudável, igual o Murilo. Pode acontecer cada jogo, então é duro você pensar realmente muito lá na frente. O Felipe, jogaço, né? Acho que esse é o jogo da rodada, né? Tem tudo Inter para e Palmeiras tem tudo para ser, porque é um Palmeiras que está passando agora por uma reformulação e que a gente vai ver se vai ser dada continuidade. Me parece que sim, são 2 jogos já do Palmeiras com uma nova formação. E contra um Inter que já vem muito consistente, com uma forma de jogar muito bem consolidada, né? Só que são 2 treinadores muito estrategistas, então vai ser uma prova de fogo para o Inter receber o Palmeiras lá. E para o próprio Palmeiras, assim, que vai enfrentar um adversário que está jogando muito bem. O Inter vem invicto no ano ainda. Empatou os 2 jogos fora, e um foi contra o Flamengo, e agora o Fortaleza, que também não é fácil jogar lá. E ganhou em casa.
E agora pega mais essa pedreira. Então você vê que ninguém tem refresco, né, cara? Não tem escapatória. Essa rodada, além de Inter e Palmeiras, né, a gente tem Botafogo e São Paulo, um baita jogo, Baita né? jogo, Ver baita o que o São jogo. Paulo vai produzir, mas o Botafogo costuma fazer bons jogos, em casa especialmente. Tem Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena, o Fluminense melhorando, o Corinthians em casa deve usar força máxima e é muito forte em casa. Então, são bons jogos aí para a gente ficar atento. Além de Santos e Atlético, né? Santos e Atlético na Vila Belmiro. Santos com César Sampaio. César Sampaio, deve ser o Cezão, hein, técnico velho? interino. Será que não Cezão é anuncia? bom de Quando é que é? resenha. É quarta jogo? É quarta, 9h30 da noite. Será que não dá tempo de anunciar um novo técnico até lá? Anunciar pode até ser. Mas na beira do campo Na não. beira do campo vai estar o César Sampaio dessa vez. Ó, gente, não sei se em casa vocês escutam esse barulho aqui, vocês pensam que é do banco, mas é o joelho meu e do Felipe. É muito difícil e nesta semana especificamente ela é muito complicada, enquanto em teoria a do Flamengo é mais simples. Ou seja, o campeonato não vai acabar no primeiro turno, mas o Palmeiras não tem chance de ter instabilidade nas próximas semanas em função dos adversários que vai enfrentar. Agora, foi um jogo, aquilo que eu estava dizendo sobre estar no jogo. Eu fui ao Barueri, eu estava no estádio, então você começa a olhar, o Abel puxou o Richard Rios para a esquerda. Mas por que ele puxou o Richard Rios para a esquerda? É muito importante você olhar por as razões. Porque o Zé Martínez tinha vindo para a direita do Corinthians, e ele estava colocando o Richard Rios para marcar o José Martínez como meia esquerda, ele inverteu o Rios, por quê? Porque ele estava marcando individual. Ao mesmo tempo, você entendeu o posicionamento do Felipe Anderson pela direita, o Estevão por dentro, ele sai do contraste com o lateral esquerdo, e o entendimento de como usar os gatilhos, para a mesma expressão que o Abel usou, para marcar o Carrilho. O Abel falou uma coisa que a gente está dizendo aqui no de primeira faz um tempo. O melhor jogador do Corinthians neste ano não é o Memphis, nem o Yuri Alberto, nem o Garro, é o Carrilho. E o que ele fez? Ele conseguiu construir um cenário de marcação do Carrilho com a aproximação do Bruno Fux, com a aproximação do Richard Rios, outras horas do Martínez, para fazer a marcação do Carrilho. Quando o Carrilho mudou de posição, ele mudou a posição do Richard Rios, por causa do José Martínez, mas também pelos gatilhos de marcação para tirar o espaço do Carrilho que não conseguiu jogar. Tem um adversário. Às vezes a gente olha só para o seu time e esquece que o adversário está se movimentando no contraste com o seu time. Fulano não jogou nada, mas quem marcou? Como é que foi o jogo para ele? Quem é que estava contrastando com ele no dia a dia, naquele jogo, naquele momento? O caso do Carrilho no sábado foi muito importante nesse cenário. Agora, foi a melhor partida, mas eu queria depois mostrar um pouco da tabela e do que vai acontecer e perguntar por que está acontecendo desta maneira neste campeonato. A gente vai mostrar já já. Hernan, você falou um negócio no intervalo que eu esqueci, hein, de te perguntar. Daqui a pouco a gente conversa do Pablo Maia. Daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco a gente fala. Então vamos falar desse Palmeiras. E é engraçado porque o palmeirense, né, e a gente via muitas críticas. O elenco do Palmeiras, nossa, mas esse time do Palmeiras não dá. Esse time do Palmeiras não dá. E aí você vê, de repente, o Vitor Roque jogando muito, o Flaco Lopes entrando, jogando bem, as substituições que o Palmeiras fez. Sai Vitor Roque, entra Paulinho. E como o Felipe Anderson está mais à vontade, mais né? à Tá vontade. se encontrando no time, esse posicionamento novo que o Abel arrumou para ele, com o Estevão ali mais pelo meio. O Estevão pelo meio que vai jogar assim na Europa. Então, assim, você vê que o Palmeiras é um time muito bom, né? E o trabalho do treinador não é um trabalho que, se esfarelou, o Abel largou, o Abel não quer nada com nada. Bateu no teto, nossa, ele não consegue extrair mais nada. Eu acho que a gente tira muitas conclusões, às vezes, totalmente precipitadas e resultadistas. E eu sempre escutei, o Abel acha que vai ser um ano muito difícil para o Palmeiras, porque é um ano de reconstrução, é um ano de mudança de chave, de novos jogadores, de novo esquema. E é também um desafio para a comissão técnica. E o Abel estava muito preocupado em não achar essas alternativas. E aí acontece o que aconteceu no Paulista de perder para o maior rival, de repente você chega no primeiro jogo no Allianz Parque contra um baita de um adversário e você não consegue vencer, que é o Botafogo. Então várias coisas foram meio que tirando o sono do Abel
E eu preciso achar alternativas. E aí, quando começa a encaixar, encaixa um jogo da maneira que foi nesse derby, que poderia ter sido 5, 6 gols, acabou 2-0, a percepção é outra e a comissão técnica começa a trabalhar de uma maneira mais tranquila. Você sabe um jogo que mudou o planejamento do Palmeiras esse ano? Qual? O Água Santa. Isso é informação. O Palmeiras tinha determinado lá no início, o Abel falou muitas vezes em coletiva isso, que o time ia jogar com os reservas e variando o time, um jogo um time, outro jogo outro time, com titulares e reservas mesclados, até que veio o empate contra o Água Santa. E naquele jogo pela pressão externa, porque mesmo os times mais organizados do Brasil sofrem por pressão externa, o Palmeiras mudou o planejamento. E isso tem um impacto, tem ainda um impacto físico nos jogadores. Porque o planejamento físico era até o jogo contra o Água Santa. Quando empata com o Água Santa e corre o risco de ser eliminado do Paulista, você fala, vão mudar, vão botar o time titular para jogar. E isso tem impacto em jogadores. Eu não vou dizer exatamente qual impacto, mas, por exemplo, a lesão do Marcos Rocha pode ter a ver com isso. A lesão agora do Murilo pode ter a ver com isso. Não estou dizendo tem a ver, sim, mas pode ter a ver com isso. Porque você planejou uma coisa fisicamente, taticamente, tecnicamente para a equipe, e à medida em que a pressão vem de fora, você muda isso. E no caso do Palmeiras, o empate com a Água Santa em Brasília mudou o planejamento para os jogos seguintes. Já que você citou esses jogadores, temos alguma previsão de quando eles podem retornar? O Murilo foi sacado do jogo no aquecimento, Marcos Rocha retornando, mas teve o Fux também que sentiu um desconforto muscular, alguns problemas na zaga, inclusive o Abel também falou sobre o Naves, né? Não sei se isso pode mudar o planejamento para o futuro do Naves. Pode influenciar ou o Naves é mesmo... Agora fechou a janela. Agora só na abertura da janela. Na janela especial do Mundial. Ficou muito... Primeiro, assim, que o Murilo ainda vai passar por um período de recuperação. Né? Um mês, aproximadamente. Teve uma lesão muscular e o Fux não teve lesão. Não teve lesão Fux. Não foi detectada a lesão. Então, é um jogador que pode estar à disposição aí até, de repente, na quarta-feira. E o Rocha pode jogar na quarta-feira. E o Rocha pode voltar na quarta-feira. Rocha voltou para o banco no sábado. Pode voltar a jogar como titular. É importante falar sobre o Naves, que a gente vinha alertando. Bater bumbo aqui, né, PVC? Bater bumbo. Ia ser uma queda de braço. E numa queda de braço, o Abel fez isso aqui, ó, pum, no sábado. Porque falou abertamente. Quer liberar, beleza. Tá livre, vai embora. Tem ele falando que Tem? Vamos ouvir o Abel, então, sobre o Naves. Olha, o Naves foi dos jogadores que mais pediu para sair e nós deixámos sair, mas a verdade é que não apareceu, a não ser agora, o Botafogo, e apareceu porque tem um jogador lesionado e nós não vamos emprestar um jogador. Se quiser, paga, há um preço e não é muito caro. Se quiserem esse jogador, pagam e a gente não tem... Eu não tenho problema nenhum em vender jogadores ao meu rival. Nenhum. Agora não vamos emprestar com a opção de compra, porque aqui no Palmeiras ninguém é idiota, não é? Sabemos aquilo que fazemos. Como eu te disse, o Naves pediu muito para sair, nós sim senhor. Houve uma outra abordagem, mas nada de concreto. Ficámos à espera que o empresário trouxesse algo de concreto. Não trouxe nada, como tu disseste, é nosso jogador. Infelizmente hoje, como tu disseste muito bem, o Murilo lesionou-se. Como tu disseste muito bem, apesar de ter pedido muito para ir embora, jogou muito no Paulistão, inclusive entrou na final, como tu sabes, portanto. A concorrência ela é forte para todos e ele faz parte do grupo. Agora não podemos aceitar negócios que não fazem sentido absolutamente nenhum. Vamos esperar até o final, até meio do ano, e ver o que é melhor para todas as partes. Mas essa é uma questão mais do departamento de futebol, não é uma questão minha. Eu já disse que gosto muito do jogador, inclusive jogou muito connosco. Tá aí o Abel, então, falando sobre a situação do Naves, bem o cenário que você apresentou. E o Abel falou, não mexe aqui. E o Abel, ele tem muito claro na cabeça dele que ninguém vai jogar forçando.
Tipo assim, não é, o empresário reclamou com o diretor de futebol e aí vamos dar mais chance. Não tem essa com o Abel. Com o Abel ninguém escala. Se escala no campo. E aí ele fala de oportunidades e tal. É bem verdade também que ele tinha dito lá atrás, o Abel, que daria mais oportunidades ao Naves e de repente ele escala o Benedetti em 2 jogos. Inclusive escalou o Benedetti como centroavante num jogo do Paulista. Então ficou aquela sensação do jogador, poxa, aqui eu tô vendo a minha casa cair, entre aspas, né? Chegam 2 jogadores da posição. O jogador queria muito sair, só que não teve esse acordo porque o Palmeiras entendeu que era só vendendo para dar negócio. Isso que o PVC trouxe para a gente aqui na semana passada já. Só topa vendendo. Foi o que ele confirmou na fala. Isso aí. Ele topa ser. Ele não tem que segurar o jogador. Não tem que atrasar a vida do jogador. Mas para não atrasar a vida do jogador, tem que ter uma proposta que seja boa para os 2 lados. Sim. Só falar essa história da tabela. Deixa eu só ir para o break, PVC, e na volta a gente fala, pode ser? Pode. Vamos para o intervalo rapidinho na TV, então. A gente segue aqui no YouTube. A gente Corinthians também, né? O lado perdedor, a gente também tem que falar dele. A gente já volta. Estamos no intervalo, hein? As suas colinhas, eu adoro as suas colinhas. Olha só, a história da tabela é muito curiosa. Você quer falar no break ou você quer falar na... Pode falar no break, pode falar. Tanto faz. Tá bom. Não, lê mensagem, eu posso falar na volta. Tá bom, a gente vai privilegiando vocês aqui. O Carlos, 1910, tá bravo, hein? Tá bravo. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscreva também no canal se ainda não for inscrito, beleza? Falou e até mais!